Olá, queridos e queridas, em nome de Jesus. Deus abençoe o dia de vocês. Passando aqui através desse vídeo para compartilhar uma palavra, né, do coração de Deus para o teu coração. Eu acredito que você que um dia já fez parte, né, do corpo de Cristo, um dia que você já entrou na igreja, você que ainda é um participante, glória a Deus por isso, você já ouviu falar sobre a história de Ana, né? Ana, que era uma das esposas de Eucana, né? Falando para quem não tem esse entendimento que antigamente, né, o homem poderia sim ter duas mulheres, né? Poderia ter mais de uma esposa. Hoje se tem, pode ter certeza, está ferindo o propósito, está ferindo a palavra de Deus. Isso é abominável aos olhos do Senhor hoje. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a história de Ana, né? Uma mulher considerada estéril, uma mulher que foi atribulada de espírito porque não poderia gerar. Mas eu quero falar para você nesse dia, né? Quantas vezes eu já ouvi a pregação a respeito de Ana? Acredito que você também já ouviu várias pessoas, ou pastores, pregadores, falando a respeito dessa história de Ana, né? Que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E eu meditando esses dias, falei, meu Deus, a palavra de Deus realmente, né, a revelação da palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E todas as vezes que eu ouço uma pregação a respeito desse assunto, Deus me dá um entendimento novo. E glória a Deus, porque Deus, ele trata, ele fala segundo as nossas necessidades, né? Se eu e você não estamos vivendo aquela situação naquele tempo presente, mas Deus, ele prepara, né, nos alerta, nos orienta para que se um dia lá na frente chegar essa situação para nós, a gente vai ter o escape, a gente vai ter a ferramenta certa para nós combater nesse dia mal, em nome de Jesus, né? E aqui primeiro a Samuel, capítulo 1 também, vai falar, né, que Eucana tinha duas esposas, Penina, ela tinha filhos, porém Ana não poderia gerar. O Senhor encerrara a madre, né, ela não poderia ter filhos. Era uma mulher infrutífera, é uma mulher estéril. E aqui, por essa situação na vida de Ana, ela começou a ter comportamentos e atitudes que ela não poderia ter se ela tivesse alinhada com o propósito de Deus. E eu quero falar para você isso, que muitas das vezes, se nós não vivemos o acrescentar de Deus na nossa vida, é porque a gente não está alinhado com o propósito. Porque às vezes a gente está chorando, berrando, né, está oprimido, está insatisfeito com a vida, porque aquilo que Deus pode acrescentar na nossa vida ainda não aconteceu. Talvez você vive aí oprimido, vive com o teu coração atribulado, porque você não conseguiu a posição que você queria no teu emprego, porque você ainda não conseguiu se realizar em algo material. Você não conseguiu comprar, você não conseguiu ter, você não conseguiu gerar aquilo que você deseja gerar. E quando a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu entendo que a nossa maior riqueza é o reino. A nossa maior riqueza ou conquista que nós podemos conquistar, que não tem preço, é a nossa salvação, é o nosso lugar em Deus. Aí ele diz que todas as coisas serão acrescentadas. Então a porta de emprego, a empresa, qualquer bem material que nós possamos alcançar aqui nessa terra, é um acrescentar de Deus na nossa vida, né? É as bênçãos que Ele nos envia mediante a nossa obediência e a nossa entrega e a nossa prioridade no reino dEle, em nome de Jesus, né? E aqui Ana vivia uma vida atribulada. Com certeza Penina, ela vivia, né, passando na cara de Ana. E às vezes a gente se encontra nessa situação. Talvez você se encontre dentro de uma igreja. Ah, mas eu sirvo ao Senhor. Você começa a se levantar com vários questionamentos. Eu sou servo, eu sou serva, eu sou filho de Deus e eu não consigo gerar. Eu não consigo mudar o cenário na minha vida. E essa situação a cada dia vai de mal a pior. E às vezes a gente vive preso nesses questionamentos. E isso a cada dia vai nos afastando do propósito de Deus, vai nos impedindo de gerar propósitos, vai nos impedindo de que a glória de Deus se manifeste na nossa vida.
E Ana era assim. Ana, ela chegou num ponto, né, numa situação que ela até desprezava o amor que ela tinha do seu esposo. Porque aqui a Bíblia vai nos falar que Eucana, né, Eucana e as suas esposas e seus filhos, uma vez no ano, eles subiam a uma outra cidade, que era onde se encontrava o templo, onde eles entregavam os seus sacrifícios, as suas adorações a Deus. E ali tinha toda aquela preparação, né? Eucana preparava os sacrifícios, preparava tudo, né? Da esposa Penina, dos filhos. Só que aqui no versículo de número 5 do capítulo 1, fala que a Ana, ele dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana, porém o Senhor tinha lhe encerrado a madre. Então Ana, ela não conseguia ter essa percepção. Ela acabava desprezando aquilo que ela tinha por algo que ainda Deus poderia dar a ela. E às vezes a gente está desprezando as coisas que a gente tem, focando naquilo que ainda a gente pode ter, ou talvez a gente não vai ter, porque não faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Não porque Deus é um Deus mau, porque Deus faz exceção de pessoas, ou porque eu não sou digno, eu não mereço. Nós não somos dignos mesmo. E todas as bênçãos que nós temos, o que ainda vamos alcançar, não é por mérito, não é porque somos dignos ou merecedores, mas é pela graça e pelo favor de Deus na nossa vida. Amém? E eu quero dizer para você, Deus é aquele que sonda o nosso coração. Deus tinha um propósito na vida de Ana, e daqui a pouco a gente vai ver aqui nos versículos seguintes, que Deus ele cumpriu o propósito dele na vida de Ana, naquela família. E ouvindo uma mensagem, né, uma pregação, falou sobre isso, que Deus ele não vai enviar o propósito dele. Deus ele não vai permitir que você gere um propósito para aquele propósito ser atribulado, para aquele propósito ser impedido de ser ali firmado naquilo que Deus ele quer. A Bíblia vai nos falar que Ana, ela vivia assim, oprimida. A Bíblia não nos dá detalhes, mas a gente consegue imaginar com a nossa mente que Ana ela vivia assim, depressiva, oprimida, se questionando, se sentindo uma mulher inútil porque ela não podia gerar. E às vezes o inimigo ele quer colocar esse sentimento na nossa vida. Porque você não tem conquistado aquilo que você deseja, aí você começa a se menosprezar, começa a se sentir inútil, porque eu não consigo agradar ninguém, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não faço, porque as coisas não acontecem pra mim. Aí a pessoa se menospreza, se sente inútil, e dentro do coração dela vai surgindo várias intenções que não agradam a Deus. E Deus, ele exatamente olha para as intenções do nosso coração. E muitas das vezes Deus não tem permitido que nós vivamos algo extraordinário da parte dele, porque ele olha exatamente a intenção do nosso coração. Talvez naquele momento Ana não poderia gerar, porque Ana ia simplesmente gerar um filho para passar na cara de Penina, né? Falando na nossa linguagem de hoje, para esfregar na cara de Penina. Agora eu tenho filho, agora eu pude gerar. Agora você não vai mais me humilhar, agora tu não vai passar mais na minha cara. Eu dei a volta por cima. Quantas pessoas não vivem assim? Querendo dar a volta por cima para passar na cara de alguém, para dizer, eu consegui também, eu tenho também, eu venci, olha só onde eu estou. E não é para isso que Deus ele quer nos conceder as bênçãos dele. Ao contrário, Deus ele quer nos conceder, mas para que o nome dele seja glorificado através de cada bênção que é nos acrescentada. E enquanto nós não entendemos isso, Deus ele não vai nos conceder. Na verdade, Deus ele já nos deu todas as bênçãos. Ele nos deu o seu Filho Jesus juntamente com ele. Ele nos deu todas as bênçãos. O que falta é eu e você tomar posse. Mas Deus ele nos impede de tomar posse quando ele olha para a intenção do nosso coração e não o agrada. Porque se a minha intenção, se a tua intenção não for glorificar a Deus, se não for para abençoar vidas através daquilo que Deus pode nos dar, Deus ele não vai nos conceder. E narrando toda essa história de Ana, anos e anos passaram, Ana com aquele mesmo comportamento, sempre que ela ia de ano em ano ao templo, né, na casa ali diante do sacerdote, ela ia se humilhar, ela ia se sacrificar, mas ela não estava fazendo aquilo como ela deveria fazer. Com certeza a Ana só chegava. Como muitos de nós, como estão passando por algum problema ou luta, a gente não consegue nem orar.
A gente fica ali berrando, fica ali se fazendo de coitadinha, se vitimando por aquela situação, e isso, aquilo, outro. E a gente não faz a oração que deve ser feita. Eu quero dizer para você isso, que a gente precisa nos posicionar da forma correta. Ah, mas tá doendo, tá me causando sofrimento, ah, mas tá roubando a minha paz. Isso tá me deixando... Então, por que não tomar a decisão certa? Diante do Senhor, colocar as nossas petições e fazer isso com sinceridade. E mais, quando receber, também oferecer ao Senhor. Porque não é para mérito, para glória nossa, ou para mostrar para ninguém, nem mesmo para os nossos inimigos ou competidores. Jamais, mas colocar diante do Senhor, né? Glorificar o nome dele, em nome de Jesus. E aqui passando os anos, como eu falava, teve um momento que Ana, ela foi despertada. Ela despertou, ela se posicionou. Aqui no versículo de número 9 fala que então Ana se levantou e depois que comer e beber Silom, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Como Ana estava amargurada, atribulada. Deus, como eu falei, Deus, ele conhece as intenções do nosso coração. Agora pensa eu e você, como Ana poderia gerar um filho naquela situação? Como Deus poderia dar a ela algo tão precioso? Ela poderia destruir. Com a alma cheia de ressentimentos, com a alma cheia de amargura, como aquele filho ou aquela filha poderia ser criada em um lugar de harmonia, de amor, na presença de Deus? Não ia acontecer. E acredito eu, assim como Deus ele fez, acredito que Deus ele estava olhando para Ana. Ele desejava gerar, abrir a madre de Ana. Ele desejava fazer esse milagre na vida dela. Mas enquanto ela não se posicionou, enquanto ela não tomou a decisão certa, enquanto ela não se desprendeu daqueles sentimentos, daquele coração contaminado por sentimentos de amargura, né, de aflição, de depressão, que acredito eu que foram vários sentimentos que surgiram na vida de Ana, porque eu também não tiro a razão, mas nós não vivemos pela razão da vida, nós vivemos através da palavra de Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não falha, aquilo que prevalece para todo sempre. De tanto Ana ser ali afligida através de Penina, com certeza Penina ficava humilhando Ana, e aquilo querendo ou não vai gerar esses ressentimentos. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você viva nessa situação, tem alguém que fica roubando a tua paz, fica ali, né, te colocando contra a parede, te humilhando. Você não pode perder a tua posição em Deus. Ah, mas vai querer surgir esse ressentimento, ódio, mágoa, rancor, inveja, eu não sei qual é o problema que o inimigo ele quer lançar. Mas você não pode aceitar, resista esse mal, né? Resista esse sentimento. Entenda que o teu coração, a tua vida está nas mãos de Deus. E você está aqui para viver o propósito do tempo e no modo do Senhor Jesus. No tempo e no modo que o próprio Deus determinou, em nome de Jesus. E aqui vai falar que Ana, ela perseverou em oração, ela se derramou, ela se humilhou. E aqui fala uma narração que não nos deixa saber, né, o que Ana falou. São muitos detalhes. Então, tem coisas que não vai ser preciso ninguém saber. Você vai confessar só para Deus. Vai pedir perdão, você vai confessar, você vai clamar ao Senhor. E é isso que falta de nós fazer. Faltamos fazer muitas das vezes. Nos colocar de joelho, nos posicionar, nos humilhar, nos desprender daquilo que tem aprisionado a nossa alma, a nossa vida. Esses sentimentos, essas intenções contrárias, essas intenções que não agradam a Deus. E aí sim, Deus ele coloca um coração novo. Deus coloca novas intenções no nosso coração. E a partir daquele momento que Ana, ela fez a oração certa, da maneira certa, porque não é só orar, é você orar da maneira certa. É Deus encontrar verdade e sinceridade no teu coração. Ali o propósito de Deus começou, já ser gerado na vida de Ana. Que aqui fala que Ana, quando chegar em casa, ela teve o contato, a relação com seu esposo, e ali Deus fez a obra na vida da Ana. E eu quero falar mais para você,
né? Que Ana, ela teve um entendimento divino. Ela falou, se o Senhor me dá um filho, eu vou te entregar. Aí talvez você pense, eu não vou pedir, que eu vou pedir para Deus, eu vou ter que devolver para Ele. Ana, ela teve que entregar, porque o propósito que Deus ia gerar em Ana era exatamente esse. O propósito de tornar o filho que foi chamado Samuel juiz, profeta e sacerdote. E ela precisava entregar ao Senhor. E talvez a causa ou algo que está infrutífero na tua vida, mas que vai passar a gerar frutos, Deus, Ele quer que você consagre a Ele. Não é simplesmente você vai entregar, eu vou receber algo, vou dar para a igreja, vou dar para o pastor, eu vou abençoar a vida do irmão. Não é só essa maneira. Eu sei que você está entendendo o que eu estou tentando transmitir através dessa palavra para você. Deus, Ele trata com cada um de nós segundo a nossa necessidade e Ele nos revela o entendimento em nome de Jesus. Eu creio que você está compreendendo o que você precisa entregar quando você receber da parte de Deus. E se você recebeu, você precisa também entregar, porque essa entrega é um ato de glorificar o Senhor. Como eu falava no início, não é para nós mostrar para os nossos competidores e inimigos, para aquelas pessoas que desacreditaram de nós, para aquelas pessoas que nos caluniaram, para aquelas pessoas que nos perseguiram, para aquelas pessoas que um dia elas já até levaram, né, abriram as suas bocas e amaldiçoaram a nossa caminhada, a nossa vida, como se a gente nunca iria conseguir. E sendo que Deus já tinha um plano selado, né, um propósito divino para nós. Então entenda, querido, entenda, querida, que Deus, Ele tem propósitos nas nossas vidas. Ele deseja que nós venhamos gerar frutos para a glória dEle. E através desse fruto que vidas também sejam abençoadas. E como eu falei, quando você abençoa a vida de alguém, você está glorificando o nome de Deus. Você está fazendo uma entrega para Deus. Então, para cada um de nós, existe uma entrega. Ana precisou entregar Samuel lá no templo. Porque ali seria um ambiente propício para Samuel crescer, Samuel se tornar o que ele se tornou. Como eu falei no início, se Deus tivesse dado o filho para Ana naquele ambiente de amargura, naquele ambiente de aflição, de depressão, de opressão, né, de raiva, de menosprezo, Samuel não seria o propósito que ele se tornou. Ana teria estragado o propósito de Deus. Então entenda, se ainda não aconteceu, Deus está te preparando para você viver. Deus, Ele primeiro nos prepara para depois acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado. E a gente precisa ser muito vigilante, porque quando Deus chegar esse momento do acrescentar de Deus na nossa vida, que a gente não venha se esquecer do nosso Senhor. Que a gente não venha se esquecer de entregar a Deus como forma de agradecimento. Porque acontece isso. Muitas pessoas ficam ali sofrendo, se posiciona, recebe o acrescentar de Deus na vida dela e abandona a Deus e esquece do abençoador. E como eu falei também lá no início, né, que a nossa maior riqueza, a nossa maior conquista é o reino de Deus, é a justiça, a vontade do Senhor, né, é a nossa certeza da salvação. Não tem maior conquista do que essa. E essa era a mensagem que eu queria compartilhar para o teu coração, né? Que Deus te abençoe, que nós viemos nos posicionar, que nós sejamos prudentes, tenhamos um coração sensível para aquilo que Deus Ele quer tratar conosco. E não um coração amargurado, aflito, rancoroso. E se você se encontra nessa situação, né, trate-se de consertar isso diante do Senhor, né? Porque isso não vai nos levar a lugar algum. Ao contrário, isso vai aprisionar a nossa vida. Isso vai aprisionar e impedir de nós conquistar propósitos em Deus. Deus te abençoe. Fica com o Senhor e que essa palavra fale ainda mais no teu coração.